Bem-vindos ao canal Pereirinha Pediatra. Estou aqui com meu primo Alexandre Martim. Já tive o prazer de entrevistá-lo em uma ocasião, onde ele discorreu sobre como surgiu a acupuntura e qual a importância dessa acupuntura como um tema de tratamento integral das pessoas que com muitos problemas assim de origem talvez não apenas física, mas também psíquica, né? E eu queria então agora, Alexandre, né, perguntar a você a partir de que idade, eu sou pediatra, né? A partir de que idade que você acredita que possa se aplicar a acupuntura à criança? Sei que em adolescentes é interessante, mas a partir de que idade? Então, perfeitamente. Quando a gente fala acupuntura, o nome quer dizer punção com agulha. Então, o método mais clássico que existe da acupuntura é aquele conhecido por todos, muito popularizado, de colocar a agulha na pele. Método rápido, indolor. Hoje, a nível médico, é feito de maneira asséptica, né? Mas o que a gente aconselha, apesar de não ser impossível de fazer a aplicação em idades menores da que eu vou falar, nós normalmente aconselhamos a partir dos 7, 8 anos de idade receber a aplicação de acupuntura, que é a agulha sobre a pele. Em mais novos, podemos utilizar outras técnicas que são similares, que são sinérgicas da medicina chinesa, mas que não constituem punção com agulha. Por exemplo, Moshi Bustão, que é o estímulo térmico do ponto, através de um compactado de ervas que nós colocamos fogo, né, e aproximamos, irradiando ali na região do ponto o calor, né, e a irradiação energética daquela erva, né, e também outros métodos, como por exemplo a medicina auricular ou auriculoacupuntura, que não precisa ser praticada com agulha. Ela pode ser praticada com esfera metálica, semente. Então não existe naqueles pontos auriculares, que são bem famosos também, né, a necessidade de puncionar a pele, né? Então pode ser utilizado em até bebês, né, sem nenhum problema, né? E também no lactente, na criança de colo, a gente pode utilizar técnicas de massagem. Eu normalmente instruo a mãe a como fazer na sessão. A gente manipula a criança e instrui a mãe como fazer a massagem com a própria mão, com auxílio de um óleo de massagem, né, nos canais da acupuntura. Né? Classicamente, a partir então dos 7 ou 8 anos de idade que nós podemos fazer as punções. Né? A partir daí... Como adulto. Como adulto. E quantas sessões são e qual a frequência, a regularidade com que as sessões, no caso assim de crianças pequenas e adolescentes, qual a frequência e qual o número médio de sessões para algum tratamento dessa linha? Na linha de tratamento de distúrbios de ansiedade, humor, sono, normalmente 1 a 2 vezes na semana. Casos mais agudos, no início do tratamento, eu posso até iniciar com 2 vezes na semana. O estímulo é o suficiente. Depois, a pessoa já está mais estável, a gente diz que está num ritmo de manutenção, a aplicação passa a ser semanal, ou se a pessoa está muito bem, o adolescente está muito bem, uma vez a cada 15 dias pode ser feito o estímulo. É muito semelhante, primo, ao estímulo feito a uma academia. Vamos fazer um paralelo, um exercício físico, né? Então, de início, nós temos que ser muito constantes, muito regrados para se obter aquele efeito inicial. Mas depois que se está estabelecido, pode-se fazer um treino de menor frequência de manutenção, que o corpo já sabe o que ele tem que resolver, o que ele tem que produzir diante daquele estímulo, já é treinado. A acupuntura tem muito esse estímulo, essa característica de treinar
o organismo a responder de uma forma eficiente. E, em geral, como é que os adolescentes aceitam? Eles aceitam bem? Como é que é? Ou eles sentem que estão aqui por imposição de sua mamãe, de seu papai? Sim. Como você acha que eles respondem ao método nesse aspecto de aceitação? É maravilhoso, eu gosto muito de tratar adolescente, trato bastante. Muitos deles, como você disse, vêm por pedidos dos seus pais, da mãe, né? Então muitas vezes eu brinco que quando eles sentam na minha frente, eu pergunto, então, por que você veio? Ele fica quieto, assim, veio porque sua mãe mandou, né? Então, daí ele dá risada, quebra-se o gelo e a gente começa a conversar sobre isso. Então, 1, 2 sessões, normalmente ele fica um pouco mais cauteloso, receoso do uso de agulhas, mas logo ele percebe que não dói, não tem a ver com as experiências que ele recorda de injeção, que normalmente são um pouco mais traumáticas. Eu sempre falo, a acupuntura não tem nada a ver com injeção. Eu falo com ele, eu não dou injeção, aqui no meu consultório não tem injeção, ele já relaxa. Daí quando ele começa a perceber os efeitos, que ele se sente muito bem depois, ele vira um parceiro, né? Então ele se sente muito à vontade de entrar e conversar, falar tudo o que aconteceu na semana, eu me senti assim, e daí eu fiz aquilo lá, não consegui dormir à noite, eu tenho uma prova, então a gente já acerta uma sessão prévia à prova, e daí fica muito interessante, porque ele se torna um colega de tratamento, quase, nem tanto um paciente, mas um coautor, um coproprietário do caso dele mesmo. Isso é muito bom. Excelente. Amigos, estou aqui com o Alexandre Martim, meu primo, meu querido primo, filho do Vicente Martim, e então agradeço a você, viu? Obrigado. E espero que goste desse vídeo, né? E se houver e havendo oportunidade, sem dúvida haverá, voltarei ao Alexandre para batermos mais um papo sobre acupuntura e talvez uma chibustão também.